boa tarde, boa tarde. Como é que você está? Parece de surpresa hoje, não postei minha agenda da semana. Essa semana nós vamos ter lives ainda. Eu tinha falado das lives da semana passada. Essa semana não vou ter lives todos os dias, porém nós vamos ter hoje, segunda, quarta e sexta-feira, 1h30 da tarde, horário de Brasília. Aqui no Mato Grosso ainda é 12h30, então já agenda aí. Já programa aí pra você não perder nenhuma live. E o tema de hoje é o tema que seria da sexta-feira, porque sexta-feira eu fiz o tema de quinta, que quinta deu aquele problema técnico e eu não consegui continuar a live. Então hoje, o tema da live de hoje, deixa eu pegar aqui. Como construir confiança em si mesma e finalmente agir com segurança. Me diz aí, como é que é essa questão com você? Como é que você se sente ao enfrentar um desafio? Como é que você se sente? Você tem segurança em si mesma? Você sente que você é capaz, que você é competente, que você dá conta? Como é que é você quando se olha no espelho? Essa questão da confiança, ela é essencial para nós evoluirmos na nossa vida. Nós somos seres evolutivos, nós precisamos evoluir. Nós precisamos olhar para trás na nossa vida e falar, caramba, eu tô construindo uma escada na minha vida. Eu não tô simplesmente numa planície, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou alcançando, eu tenho propósito, eu tenho vida com abundância. E abundância não estou falando necessariamente de dinheiro, tá? A abundância financeira faz parte da abundância, mas não é única e exclusivamente isso. Como que tá a sua vida aí? Mais uma vez, esse aqui é um tema que eu trago, a questão de confiança, de criar confiança, de saber o porquê que você não vê valor em si mesma, de saber o porquê que você não é uma pessoa que acha que nunca é o suficiente para conseguir fazer alguma coisa. Todas essas questões eu tenho dentro da minha mentoria, a Mentoria Liberte-se, e esse tema também está ali dentro. Nós buscamos através de ferramentas comprovadas cientificamente, ferramentas que já foram testadas, aprovadas, comprovadas. Eu busquei uma metodologia para eu poder estudar, para eu poder me formar e para eu poder ser capacitada para poder aplicar nas pessoas. Primeiro apliquei na minha vida e eu aplico ainda na minha vida e eu falo que isso tem um diferencial muito grande, porque hoje eu tenho ferramentas, hoje eu tenho um caminho a seguir quando eu vejo que eu estou, quando eu analiso e percebo que eu estou num caminho ao qual eu estou voltando de novo para as crenças do passado. Digamos assim, a Bíblia fala quando o velho homem vem à tona, né? Quando o velho ser humano vem à tona, que é aquele ser humano que estava indo no caminho errado. Então, todos os dias eu tenho que lutar contra a velha eu, né? A eu do passado, a Camila do passado, que todo dia ela tá ali na porta batendo, querendo voltar, querendo viver do jeito que vivia antes. Então, isso é essencial. Você tem um caminho ao qual você pode ser guiado, você pode ser direcionado dentro dos princípios, dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que a neurociência já põe como funcional do teu cérebro, como você se livrar disso, como você ressignificar isso e como você colocar a bola pra frente, parar de viver do passado. Tá bom? Então tudo isso é trabalhado dentro da minha mentoria. Essa mentoria vai começar amanhã. Então, ó, se você tiver interesse em participar, é uma mentoria só para mulheres, é um acompanhamento de 12 semanas, são 12 encontros, um encontro por semana, onde eu vou trabalhar com você a reprogramação da sua mente, renovação da sua mente para você, de fato, viver aquilo que você nasceu para viver. Camila, mas só com essa mentoria a minha vida já vai mudar completamente 100%? Não, gente, é um processo. A mudança, ela é um processo. Você viveu a sua vida inteira construindo o processo ao qual você está vivendo hoje, construindo a vida ao qual você está vivendo hoje. Não vai ser uma mentoria de 3 meses que vai fazer a sua vida mudar da água para o vinho, mas vai ser o início de um processo e um início extraordinário ao qual você vai ter o conhecimento que você precisa, você vai ter o acesso que você precisa, você vai ter ferramentas que você precisa. Eu falo que hoje é uma diferença muito grande na minha vida, é eu acordar. E eu acordar, porque a gente não acorda bem todos os dias, a gente não acorda 100% todos os dias. Vai ter dias que você vai acordar melhor e vai ter dias que você não vai acordar bem. Que você, digamos, igual o dito popular diz, bicho, que acordou com o pé esquerdo.
mas hoje eu tenho ferramentas, hoje eu tenho técnicas, hoje eu tenho condição de mudar o meu dia pelo meu comportamento e sabendo como fazer isso. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês, é isso que eu vou aplicar em vocês. E além, isso é só o básico, tá? Além do básico, nós vamos aprofundar, saber o que aconteceu. Você vai, é uma mentoria investigativa, ao qual nós vamos investigar aonde se originou os seus traumas, aonde originou os seus bloqueios, aonde originou as suas crenças limitantes, e com ferramentas, com um produto, com uma agenda programada para você todos os dias ter um estímulo para o teu cérebro para poder fazer com que ele mude esse conceito negativo ao qual se tornou a sua vida. Tá? Então, tudo isso dentro da Mentoria Liberte-se, dentro do meu processo individual também, você encontra todas essas ferramentas, todo esse direcionamento, todo esse conhecimento, que é um conhecimento que eu adquiri através de uma formação e de estudos do coaching integral sistêmico. É uma metodologia criada pelo Dr. Paulo Vieira, sócio proprietário da FEBRACIS, que é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. E além disso, eu continuo meus estudos, eu sou pós-graduanda em neurociência cognitiva e comportamental também. Então, assim, gente, estou buscando de todos os lados entender primeiro os meus comportamentos, o que eu posso mudar para eu poder avançar e aquilo que funciona para mim eu boto para frente, eu quero ensinar. Aquele negócio é tão bom, tão bom, tão bom que eu quero que todo mundo saiba. As pessoas literalmente estão morrendo por falta de conhecimento, estão sendo destruídas por falta de conhecimento. E não só de conhecimento, tá? Mas de colocar esse conhecimento em prática, de ter o emocional habilitado, de você ter o emocional trabalhado para conseguir executar aquilo que você já sabe. Porque eu falo por mim, absorvia muito conhecimento, mas eu não conseguia colocar em prática por causa de uma condição emocional que eu vou tratar hoje, que tem a ver com o tema de hoje, que é sobre confiança em si mesmo e finalmente agir com segurança. Eu era uma pessoa e eu ainda às vezes tenho dificuldade de agir. Então, inclusive, até essas lives aqui eu fiz como um desafio para mim, para eu poder agir. Tá? Então, são coisas que eu estou aplicando na minha vida. Estou passando aquilo que funciona para mim, para as pessoas também. Então, vamos lá, direto para o nosso conteúdo. Confiança. Como construir uma confiança em si mesma e finalmente agir com segurança. Ó, a confiança é a chave para uma vida plena, onde você age com segurança, enfrenta os desafios com coragem e se permite ser quem você realmente é. Quantas vezes na sua vida você se poupou de ser quem realmente você é por medo do que as pessoas vão pensar, por medo de não dar conta, por medo de não ser bom o suficiente, por medo de fracassar, por medo de você tentar fazer aquilo que você pensava, fracassar, mesmo você sabendo que você tem competência para essa determinada situação, e o medo te paralisou. A forma como você pensa sobre você mesmo não permitiu que você fosse além. E você preferiu ficar quietinha aqui no seu lugar sem falar nada, sem dar opinião, sem dar sugestão. E às vezes, olha só, e muitas vezes uma outra pessoa que você sabe que não querendo que você se coloque numa posição de melhor que os outros, mas muitas vezes na convivência a gente consegue falar, caramba, eu tenho tão mais conhecimento e acesso ao conhecimento e capacidade do que aquela outra pessoa, mas a outra pessoa, por ter uma coragem que você não teve, por confiar em si mesmo da forma como você não confia em si mesmo, ela deu até a mesma ideia que você pensou, mas ela teve coragem de falar e você não, e ela conseguiu alcançar lugares que você não alcança, mesmo você sendo mais capaz do que aquela pessoa. Você vê que a questão não é sobre quem tem mais capacidade ou não, a questão é quem tem permissão, quem se permite fazer alguma coisa, quem se permite arriscar, quem se permite falar, quem se permite ser quem realmente é. Caramba, vou dar minha ideia, e não deu certo? Beleza, aprendi com isso, agora da próxima vez eu já sei que eu não posso usar essa questão, eu não posso usar essa ideia, porque essa ideia deu ruim. Mas muitas vezes eu posso analisar, eu posso aprender, eu posso entender o porquê que deu ruim aquela ideia, porquê que talvez naquele caminho deu ruim, eu precisava mudar, colocar essa estratégia em outro caminho, ou N situações. Você vai ter um parâmetro a ser analisado para que você não faça isso de novo, para que você aprenda com isso. N situações. Mas o fato é que, por que
que você se limita? Por que que você tem medo? Por que que você não avança? Por que que você não confia em si mesmo ao ponto de agarrar aquela oportunidade e fazer ela acontecer? Quantas oportunidades já passaram na sua frente e elas simplesmente passaram? E você não agarrou ela com as suas mãos? Eu falo por mim. Quantas oportunidades eu já perdi? Quando eu olho pra minha vida hoje, eu falo, nossa, eu agradeço, primeiramente. Eu falo, agradeço a Deus por ter tido acesso a um conhecimento, por eu ter livre acesso à palavra de Deus, por eu ter livre acesso a ambientes ao qual a palavra de Deus está ali, trazendo renovo para nossa mente, ter acesso, ter condições de ter investido dinheiro em treinamentos, livros, cursos, formação, pós-graduação, ter condição de fazer isso, porque isso está me dando acessos de conhecimento ao qual eu não tinha noção e ao qual, por causa dessa falta desse conhecimento, eu estava destruindo a minha vida. Onde a palavra de Deus também diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E literalmente. Antes eu achava que essa passagem bíblica só dizia respeito às coisas da Bíblia. Não, é na vida inteira. A Bíblia é o manual da vida, não é o manual da igreja. A Bíblia é o manual da vida. E a Bíblia, ela traz conceitos para sua vida inteira, não só a sua vida dentro da igreja. A sua vida inteira tem um manual ali para você se dar bem profissionalmente, financeiramente, com os filhos, com o cônjuge, com a família, com a saúde, é tudo. Com o social, com o servir, com o ser cristão, com o ser profissional, tudo. Então hoje eu agradeço, mas eu fico pensando, poxa, se eu tivesse esse conhecimento há 20 anos atrás, eu não teria passado tudo que eu passei. Mas eu precisei passar tudo que eu passei para hoje ter acesso a esse conhecimento. Então não é sobre você se arrepender e você se culpar, mas sobre você ser grato àquilo que você tem. Eu falei, pô, agora eu tenho, poxa, eu não tive lá atrás, mas eu tenho agora, então bora pra frente e bora alcançar mais conhecimento para poder libertar de muito mais coisas que eu ainda estou presa, mas agora eu já sei o caminho ao qual trilhar para poder me libertar disso. Qual que é a sua situação? Você se permite ser quem você realmente é, falar aquilo que você realmente pensa, dizer que não concorda com aquilo que realmente você não concorda? Você se vê livre. Você se vê livre para ser quem você realmente é? Caramba, eu trabalho tanto isso dentro da minha mentoria, porque a minha mentoria ela chama Liberte-se. Opa, tô vendo que tá escuro aqui. Minha mentoria ela chama Liberte-se, justamente por quê? Porque a gente se aprisiona em padrões do passado. Nós precisamos nos libertar. E dentro da mentoria, a mentoria ela é focada em identidade, que é você saber quem você realmente é e a partir disso viver quem você realmente é. Tá? Porém, muitas pessoas lutam para desenvolver essa confiança e muitas vezes a falta de crença em si mesma é um dos maiores obstáculos. Se você sente que não consegue avançar, que tem dificuldade em tomar decisões ou que não merece conquistar grandes coisas, saiba que você não está sozinha nisso. Porque até pouco tempo atrás esse aqui era eu. Até pouco tempo atrás esse perfil era o meu. Tá? Então a boa notícia é que com algumas práticas diárias é possível construir a confiança que você tanto deseja. Caramba, e é justamente isso que eu trabalho dentro da minha mentoria, com práticas diárias, com conhecimento, com ferramentas. Você vai ter todo dia um passo a passo para você poder fazer, para poder reprogramar a sua mente, reprogramar a sua mente para você literalmente viver a sua real identidade. A partir do momento que você vive a sua real identidade, que você entende quem você é, o teu propósito vem ao teu encontro. Quantas pessoas que eu vejo reclamando, poxa, já tô com 30 anos, 35 anos, 40 anos e não sei qual que é o propósito da minha vida, eu não sei pra que eu nasci, eu não sei pra que eu vim no mundo, eu não sei, eu só trabalho, durmo, só trabalho, deito, durmo, trabalho, deito e durmo, não vivo a minha vida no gato. Quando que eu vou começar a viver a minha vida? Quando você saber quem você realmente é. Quando você sabe quem você é, você vive sua real identidade, o teu propósito ele vem de encontro com você. Você não precisa procurar ele, ele vai vir de encontro com você quando você saber quem você realmente é. Quando você ressignificar o seu passado, quando você perdoar o seu passado, quando você perdoar as pessoas do seu passado e do seu presente, se perdoar, poder viver e olhar para o mundo com outros olhos. É simples? Não. Não, simples é. Fácil? Não. É simples, mas não é fácil. Entendeu? É possível, não é impossível. E tudo é possível para aquele que crê, para aquele que acredita. Tá? Olha só, o principal motivo da dor, dessa questão de
não confiar em si mesmo. Falta de crença no próprio potencial, devido a críticas passadas e a fracassos anteriores. A falta de confiança geralmente tem raízes profundas, muitas vezes ligadas à crítica do passado ou falhas em momentos chave da sua vida. Tá? Quantas vezes você se sentiu desencorajado por um comentário negativo? Quantas vezes você estava com o coração batendo forte para fazer uma coisa, com um projeto no coração, e algum comentário negativo relacionado àquilo que você queria fazer te paralisou, te parou, não permitiu? Você não se permitiu, não foi a pessoa que comentou, mas você não se permitiu ir adiante por causa daquilo que falaram para você. Tá? Ou seja esse comentário vindo de um professor, de um colega, ou até mesmo de um familiar. Te paralisou e esse comentário não permitiu que você avançasse. Isso é o quê? Falta de confiança em si mesmo. Caramba, teu coração estava latejando por causa disso. Teu coração estava batendo forte por causa desse projeto, por causa desse sonho. Por que você se permitiu parar no meio do caminho por causa de comentários negativos de outras pessoas que muitas vezes nem conquistou aquilo que você quer conquistar? Tá? Essas palavras, elas podem ecoar na sua mente, moldando a maneira como nos vemos e, consequentemente, como nos comportamos. Ó, muitas pessoas crescem com uma voz interna que diz: você não é bom o suficiente, você não vai conseguir. Isso pode se tornar um bloqueio psicológico constante, ainda mais se você alimenta isso em você mesmo. Tá? Por exemplo, imagine uma pessoa que durante a infância era constantemente comparada com outras crianças mais comportadas, entre aspas, mais inteligentes também, entre aspas, porque muitas vezes, gente, eu já trouxe aqui em outras lives, por que um adulto, ele traz a crítica como uma forma de educação? Ah, fulano, olha lá, o fulano tá se comportando e você tá aí bagunçando. Sempre essa comparação, principalmente com irmãos. Ó, o fulano se comporta e você não. Por que você não é igual ao fulano? Muitas vezes, porque o fulano, meu Deus, o fulano é menor do que você e tem mais coragem. Meu Deus, o fulano é menor do que você e não tem tanto medo igual você tem. Porque o adulto, ele tende a querer mostrar para a criança que ela pode muito mais do que ela tá oferecendo. Caramba, a intenção do adulto, muitas vezes, é mostrar que a criança, ela pode. Se o fulano conseguiu, ela também consegue. O adulto, ele quer que a criança tenha um parâmetro a ser seguido, um padrão, olhar para aquilo lá e falar: poxa, se o fulano conseguiu, eu também consigo. Gente, mas esse aí é um pensamento de adulto. Não é a criança não tem capacidade neurológica para pensar isso. A única coisa que a criança vai pensar é que o meu pai ama mais o fulano do que eu, minha mãe ama mais o fulano do que eu não faço nada certo, eu nunca sou bom, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu faço nunca é melhor do que o fulano faz. Então vai criar-se a crença dentro da cabeça dessa criança, onde na fase adulta isso aí vai sendo sempre fortalecido, de que ela nunca é boa o suficiente, de que não adianta ela tentar, porque tudo que ela tenta para merecer um elogio do pai e da mãe, sempre é muito pouco em vista do fulano, em vista do irmão mais velho, ou do irmão mais novo, ou do irmão do meio, ou do primo, ou da prima, ou do filho do vizinho. A intenção do adulto nunca é pisar no filho. Nunca é massacrar o filho, nunca é fazer com que o filho seja um adulto fracassado. Muito pelo contrário. Porém, os adultos não têm o conhecimento necessário para ter inteligência emocional para lidar com as emoções dos filhos. Não tem inteligência emocional muitas vezes nem para lidar com as suas próprias emoções. E eles só estão fazendo o que acham que é certo porque também provavelmente receberam isso como educação. Então, ó, por exemplo, imagine uma pessoa que durante a infância era constantemente comparada com uma criança mais comportada, mais inteligente. Com o tempo, essa pessoa, ela internalizou a ideia de que jamais seria capaz de atingir um nível de sucesso ou excelência que os outros alcançavam. Foi o que eu acabei de falar. Isso pode ter feito com que ela evitasse novos desafios na fase adulta ou se sentisse incapaz de tentar coisas novas. Então é você, essa pessoa? É você? Você foi muito comparada na infância, muito criticada, muito comparada com os outros? Então hoje você se vê numa situação em que você não se acha capaz de viver coisas novas porque você nunca é bom o suficiente para você mesmo. E por você não ser bom o suficiente para você mesmo, você não se acha bom o suficiente para nada mais na sua vida? Muitas vezes as pessoas querem você, mas por você não se ver bom o suficiente, você recusa oportunidades que poderiam te levar para o próximo nível da sua vida, ao qual você ia evoluir, sabe? Evoluir muito mais do que aquilo que você vive hoje.
Qual que é a associação? Eu trouxe alguns parâmetros, mas agora, qual que é a associação que isso tem com o passado? Ó, cresceu ouvindo que não era boa o suficiente, ou, olha só, foi super protegida e nunca desenvolveu autonomia. Em muitos casos, a falta de confiança vem de uma educação excessivamente crítica ou, ao contrário, de uma superproteção, que foi o meu caso. Se você cresceu em um ambiente onde suas habilidades não eram reconhecidas ou eram constantemente direcionadas por outras pessoas, talvez você tenha sentido que não tinha controle ou autonomia para tomar decisões por si mesma. Gente, eu tinha uma dificuldade tremenda de tomar decisão. Tanto é que eu só absorvia conhecimento, mas eu não colocava em prática, porque para eu colocar em prática eu tinha que tomar uma decisão. E eu só tomava decisão a partir do momento em que os outros validassem essa minha decisão. Então, foi uma construção muito difícil que eu tive que fazer até para poder estar aqui hoje, passando esse conteúdo para vocês, até para eu poder estar aqui hoje mostrando que existe sim um caminho, que eu estou seguindo esse caminho e eu estou vencendo as minhas barreiras, as minhas batalhas para poder trilhar esse caminho, mas eu demorei, hein? Eu demorei, porque para eu poder estar aqui hoje eu tinha que tomar decisão, eu tinha que sair daquilo que já era comum pra mim, eu tinha que me arriscar, eu tinha que ser constante, aprender a ser constante, porque eu não era constante. Por quê? Porque eu sempre tive alguém pra fazer as coisas por mim. A questão da superproteção, ela é muito bem intencionada pelos pais, mas destrói a autonomia de uma criança, e quando ela for adulta, ela não vai ter liberdade, ela não vai ter confiança em si mesma, que é o tema da live de hoje. Ela não vai ter confiança em si mesma para poder tomar as próprias atitudes. Eu sempre busquei pessoas. Por causa dessa questão, eu sempre busquei pessoas para estar validando aquilo que eu estava fazendo, para depois eu realmente fazer. E olhe lá se eu fizesse, porque aí eu ia ter medo de fazer mesmo assim. Eu sempre tive dificuldade em colocar em prática tudo que eu tinha. Então, sempre projetos, decisões. Nossa, demais. Para eu estar aqui hoje, gente, eu demorei, eu busquei conhecimento, eu busquei formação, eu fui atrás, eu entendi o que estava acontecendo na minha vida, porém eu só estava absorvendo conhecimento, eu não conseguia colocar em prática. Por causa dessa questão, eu precisava que alguém me mandasse fazer, eu precisava que alguém validasse pra mim. Não, Camila, pode ir porque esse projeto é legal. Por quê? Até quando? Aí eu acabava querendo tomar decisões, aí eu acabava na impulsividade, porque não foi trabalhado em mim essa questão de esperar, mas eu sempre tinha alguém para decidir as coisas por mim, então eu não tinha que esperar, eu só tinha que esperar, na verdade eu tinha que esperar alguém mandar eu fazer, eu mandava, porque assim eu acabei aprendendo a fugir dessa responsabilidade. Eu acabei aprendendo a falar, caramba, mas deu ruim, tá, mas não fui eu que fiz, foi fulano que mandou eu fazer, então fulano que aprovou, fulano que isso. Não, peraí, mas eu preciso correr riscos, eu preciso enfrentar esse medo, eu preciso viver a minha própria vida sem que outra pessoa conduza essa minha vida. O que eu quero? O que eu quero? O que a Camila quer? O que você quer da sua vida? Então, minha vida sempre foi dirigida por outras pessoas, porque eu sempre tive medo de ser eu mesma, eu sempre tive medo de tomar decisões, porque eu sempre tive alguém que fizesse isso por mim. E até hoje eu tenho dificuldade de tomar decisões, porém, eu estou enfrentando essas barreiras aos poucos com aquilo que eu venho aprendendo e com aquilo que eu venho ensinando. Porque quanto mais eu ensino, mais eu consigo colocar em prática e mais eu aprendo, mais eu saio da minha zona de conforto para poder tornar novos hábitos mais confortáveis para mim. Porque quando a gente fala essa questão da zona de conforto, é você sair daquilo que você está habituado a fazer e enfrentar novas coisas e ganhar e conquistar novos hábitos. Mas isso faz com que, quando você inicia um novo hábito, que você sabe que você precisa ter um novo hábito na sua vida para poder avançar, isso vai ser desconfortável no início, porque é novo. Porque gera-se uma mudança dentro de você. E toda mudança ela é desconfortável. Em todos os sentidos. Vai mudar de casa para você ver o tanto que é desconfortável, que é difícil, que é trabalhoso. É a mesma coisa com a gente mesmo, com as nossas emoções, com os nossos hábitos. Então eu precisava mudar de hábitos para poder viver uma nova coisa, até o momento em que esse hábito foi tão constituído na minha vida que se tornou confortável fazer.
Então nós vamos, digamos assim, ampliar a zona de conforto, porque o novo hábito, ele vai entrar daqui a pouco dentro dessa zona de conforto e não vai ser mais difícil de praticar ele. É igual ler. Ler pra mim era um sacrifício. Beber água pra mim era um sacrifício. Só que eu comecei a me forçar. E a questão de você se forçar a fazer uma coisa que você aparentemente não gosta de fazer, cria-se um desconforto. Cria-se um desconforto. Só que daqui a pouco, de tanto isso ser rotineiro, começar a fazer uma rotina na minha vida de todo dia eu ter que fazer, daqui a pouco já estava confortável para fazer, porque aí gera o hábito, ele se instala dentro de você, dentro da sua mente, e aí começa a se tornar mais fácil ser praticado isso, porque aí ele se tornou de fato um hábito, não é mais um novo hábito que você vai ter que aprender a lidar com ele, mas agora de fato ele se tornou um hábito que você faz, ele torna-se automático. Ele gera-se um padrão automático e você faz ele de uma forma mais leve. Tá? Então, ó, esse tipo de experiência, gente, quem é muito criticado também, tá? Começa a não ter confiança em si mesmo, não é só superproteção, mas quem vive num ambiente onde que tudo que fazia era muito criticado, era muito invalidado, cresce com essa questão, essa crença de que nada do que faz é bom o suficiente, porque o tempo todo é criticado, não é só questão de comparação. Quando você é criticado, mesmo sem comparação. Então, muita crítica, excesso de comparação, superproteção. Então, e se você coloca tudo isso num pacote só, numa pessoa só que viveu tudo isso, aí é pior ainda, tá? Então, por exemplo, um indivíduo que teve pais extremamente protetores pode não ter aprendido a lidar com falhas ou a tomar decisões de forma independente. Esse aqui foi o meu caso. Tá? Esse comportamento, mesmo que bem intencionado, pode resultar em uma grande dificuldade para tomar iniciativa na vida adulta, já que a pessoa não teve a chance de experimentar e aprender com seus próprios erros. Isso aqui é muito sério. O que a neurociência fala? A confiança é construída por meio de experiência. Isso daqui é sensacional. Olha aqui, a neurociência nos mostra que a confiança é, de fato, construída pela prática e pela experiência. O nosso cérebro forma novas conexões neurais toda vez que vivemos uma situação e enfrentamos um desafio, mesmo que o resultado não seja perfeito. Tem um conceito aqui, gente, eu vou ter que ler para vocês, que eu coloquei aqui para passar para vocês, que é extraordinário. Ó. Quando você tenta algo novo e consegue, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja um pequeno passo, o seu cérebro ele começa a criar novas conexões neurais ele começa a criar provas. Ele começa a perceber provas de que você é capaz e que você pode confiar em si mesmo. Quando você começa a tentar, olha só, quando você começa a tentar algo novo, mesmo que pequeno, porque a gente fica sempre esperando fazer algo grandioso. Mas se você começa tentando fazer algo grandioso, gente, ninguém começa grande. Ninguém começa grande. Ninguém nasce, nenhum projeto nasce grande. Ele precisa começar. Pense grande, mas comece pequeno, que você precisa enfrentar o passo a passo desse crescimento. Porque aí você vai gerando no teu cérebro provas de que você realmente é capaz e de que você pode confiar em si mesmo, de que o seu cérebro pode confiar em si mesmo para você conseguir alguma coisa. Tá? Então, ó, se você... Agora, olha só o contrário. Se você evita esses desafios, o seu cérebro ele vai reforçar a crença de que você não é capaz, tornando mais difícil agir com segurança no futuro. Gente, vocês têm noção que a falta de você agir, que era o meu caso, vai fortalecer em você a crença de incapacidade? Camila, mas aí eu tenho medo, eu tenho não sei o que, eu não consigo, eu não dou conta, eu paro no meio do caminho. Caramba, esses pensamentos estão fortalecendo em você a sua crença de que você não é boa o suficiente, que você não é capaz o suficiente para poder tentar alguma coisa. O que você pode fazer? Daqui a pouco eu vou dar o passo a passo, mas eu já vou adiantar aqui. Dê pequenos passos, é o que tá falando aqui agora, dê pequenos passos. Pega o plano que você tem, o projeto que você tem, desmembra eles em pequenos passos. E você vai dando
Eu trabalho com palestras, com treinamento, com mentoria e assim, nunca mexi com nada e agora eu quero fazer um evento para 1000 pessoas e fazer um evento X para 1000 pessoas cobrando, sei lá, 4.000 reais por pessoa. Tem gente que faz isso, mas a pessoa que faz isso, ela começou pequeno. A pessoa que hoje tem condição e tem autoridade e tem nome e tem empresa para poder fazer isso, ela começou pequeno. Agora eu, que não tenho nome ainda, que estou começando agora, que estou engateando, vou querer começar com esse potencial não, mas com esse projeto grandioso? Peraí, calma. Eu não vou conseguir. A probabilidade é muito pequena de eu conseguir. Pode ser que alguém vai lá e tenta e consegue, mas a probabilidade é muito pequena de eu conseguir. As chances de eu fracassar é muito grande, as chances de eu me frustrar é muito grande. O que vai ser gerado no meu cérebro? Caramba, você não tem competência para fazer isso. Esquece esse projeto, esquece essa vida. Não é para você isso. Quando, na verdade, eu precisava era começar com pequenos passos. Quando eu começo com grandes passos, eu vou me frustrar e eu vou reforçar a falta de capacidade. Eu vou acreditar nisso. E você é extremamente capaz. Você só precisa ter um direcionamento, uma gestão. Você só precisa ter inteligência emocional para poder, primeiro, identificar aquilo que vem te bloqueando, para você romper isso aos poucos. Gente, foi uma vida inteira você criando a vida que você tem hoje, criando o padrão mental que você tem hoje. Você não vai romper ele até amanhã. São pequenos passos, é um passo de cada vez, é um processo. Tá? Então, por exemplo, um exemplo prático aqui. Se você tem medo de falar em público, seu cérebro ele vai reforçar esse medo a cada vez que você evita essa situação. Mas, se você começar a dar pequenos passos, como falar em frente no espelho, ou apresentar algo em pequenos grupos, seu cérebro ele começa a associar essas experiências a um sentido de competência e confiança. Quando você tem medo, olha só, eu falei de propósito no começo da live. O teu propósito, ele tá ligado com o teu principal bloqueio. Tá? Então é necessário investigar, é necessário você ir atrás de saber o porquê que você tem tanto medo de determinada situação, determinadas coisas, que você sabe que se você rompesse essa barreira, você avançaria na sua vida. Mas por que hoje você não dá conta? É emocional. O medo é emocional, as barreiras que estão na sua frente são emocionais. Tá? Então, você evitar aquilo que te causa medo vai reforçar na sua mente a crença de incapacidade. Agora, você enfrentar o seu medo. Enfrentar o seu medo não quer dizer que você vai não ter medo e depois, quando não tiver medo nenhum, eu vou fazer. Não, você vai fazer mesmo com medo. Quando você enfrentar, dar pequenos passos, pequenas vitórias, você vai começar a reprogramar a sua mente para que aquele medo não te impeça mais no futuro. E olha só, eu trouxe aqui, lá em 2 Timóteo 1,7, diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Caramba, você não foi formada para ser covarde, para recuar, para dar para trás. A Bíblia ela nos lembra que Deus nos deu espírito de poder e não de medo. Dentro de você já existe uma força necessária para ser confiante e viver com segurança. Porém, a sua trajetória, as vivências do passado falaram outra coisa para você. O mundo disse outra coisa para você. O mundo te diz que você tem que ter medo, que você não dá conta, que você não é bom o suficiente, que você não é inteligente o suficiente, que você não é capaz o suficiente, mas você já tem dentro de você tudo o que você precisa para poder avançar na sua vida. Só é necessário você enxergar isso. Você entendeu que você já foi criada, você entender que você já foi criada para isso e começar a viver a sua identidade, começar a viver dentro de você primeiro, reprogramar a sua mente e entender isso. Porque não adianta nada eu falar que você é competente, você é capaz, você é isso, e você olhar para você, olhar no espelho e falar assim: cadê a competente? Cadê a capaz? Eu não consigo fazer nada. Então você reforça em você mesmo todo o padrão negativo que instalaram na tua cabeça. Se lá atrás falaram que você não era competente, se lá atrás você tentou alguma coisa e fracassou, se lá atrás você não se viu capaz, e hoje a sua mente fica reforçando isso, sinto muito, mas você realmente vai viver aquilo que você pensa. Você não vai ser capaz. Até que você reprograme tudo isso que tá aí e você se enxergue como alguém capaz e vai lá e faça.
Porque se você fala, eu não sou capaz, eu não sou competente, eu sou burra, eu não tenho, eu não consigo, eu não concluo nada do que eu faço, se você fica alimentando isso na sua mente, você vai agir conforme aquilo que você pensa. Então, se eu não sou capaz, peraí, eu não vou nem tentar, eu não vou nem pegar. Apareceu um projeto pra você fazer, não vou pegar não porque eu não sou capaz, você não vai nem tentar. Se você tem uma crença de escassez, você não vai nem saber. Caramba, tem um curso ali, tem uma pós-graduação ali que vai me fazer avançar na minha vida, mas eu não tenho dinheiro pra fazer. Você nem viu qual que era o valor, você nem viu as condições daquilo lá. Nem procurou saber como é que você poderia fazer, como é que você poderia pagar. E só pelo fato de você acreditar que você não dá conta, você nem buscou outras alternativas. Você vai viver conforme aquilo que você pensa. Então muda a forma de pensar, pelo amor de Deus. Muda a forma de pensar, porque Deus não te deu espírito de covardia. E eu não tô falando pra você sair igual uma louca desvairada, fazendo tudo na impulsividade, não. Porque eu já fui assim. E deu ruim, gente. Deu ruim. Eu fui muito impulsiva e eu tenho que controlar essa impulsividade, porque é do meu perfil ser impulsiva. Eu fiz análise de perfil comportamental e é do meu perfil ser impulsiva. Então, assim, eu tenho que me controlar muito, analisar, ver certinho, mas não me deixar parar pelo meu pensamento. Tenho que controlar em vários âmbitos, mas nunca me deixar parar pelas crenças limitantes, me deixar ser limitada. Então, ó, não importa o que você tenha vivido no passado, não importa o que os outros disseram ou dizem sobre você. Deus já colocou dentro de você o potencial para agir com coragem e equilíbrio. Agora só depende de você, porque dentro de você já está. Agora você precisa saber como trazer essa versão corajosa e poder avançar na sua vida. A confiança vem de reconhecer esse poder interno que já está em você e acreditar que com fé você é capaz de enfrentar qualquer desafio. É preciso, primeiro de todas as coisas, você acreditar que você é capaz. Camila, mas como é que eu faço isso se não entra na minha cabeça que eu sou capaz? Eu não consigo, tudo que eu pus a mão estragou, tudo que eu pus a mão não vingou, tudo que eu pus a mão deu ruim. Então, simplesmente deu ruim porque você acreditava que ia dar ruim. Porque você não acredita em você. É necessário reprogramar sua mente, ressignificar o seu passado, iniciar um processo. É o que eu faço na minha mentoria com as minhas mentoradas. Reprogramar a mente, porque até pouco tempo atrás, tudo que eu punha a mão também dava ruim. Porque eu não gostava nem de olhar no espelho, pra falar a verdade. Muitas vezes eu pergunto, o que você fala pra você mesmo olhando no espelho? Nem no espelho eu olhava, porque eu não gostava daquela imagem que tinha lá. Hoje eu tenho o prazer de falar, caramba, olha só o que eu tô começando a construir na minha vida. Olha só que eu tô começando a viver na minha vida porque eu entendi quem eu sou de verdade. Porque eu estou ainda entendendo muitas coisas, porque nós temos identidade, essa identidade é de imagem e semelhança do Senhor. Então, ó, vou te dar 3 passos aqui para você iniciar esse processo de mudança. Primeira coisa que você precisa fazer, lista seus pequenos sucessos. Todo dia, tem uma lista de ganhos. Pega um caderno e põe lá, ganhos. Todos os dias ou toda semana, uma vez por semana, se você não conseguir todos os dias. E lista tudo aquilo que é ganho na sua vida. Tudo aquilo, Camila, que eu ganhei? Não. Tudo aquilo que foi um sucesso na sua vida. Um pequeno sucesso, desde o pequeno ao grande. O que você conquistou, o que você aprendeu, o que você conseguiu. Poxa, Camila, hoje aconteceu uma situação, uma pessoa falou uma coisa e antigamente, se fosse antigamente, eu tinha explodido, eu tinha brigado, eu tinha partido pra cima e hoje eu consegui me controlar, eu consegui responder com educação, eu falei o que eu precisava falar sem atacar outra pessoa. Poxa, isso é um ganho. Você está evoluindo. Nossa, eu tava triste, triste. Eu vi um passarinho sentou na minha janela e isso trouxe alegria pro meu coração. Isso é um ganho. Eu fui promovida, fechei, no meu caso, fechei uma palestra em tantas empresas. Isso é um ganho também, do pequeno ao grande, tudo é ganho. Então tem um caderno e começa a anotar seus pequenos sucessos. Ó. Muitas vezes nós esquecemos o quão longe já chegamos. Olha para trás, olha para a última semana, o que você aprendeu, o que você conquistou, o que você conseguiu agir. Ah, Camila, mas eu consegui dar um passo para um projeto, mas esse passo é muito pequeno. Eu falo, mas você conseguiu, já saiu. Um passo já faz você sair do lugar de onde você estava antes. Você conseguiu, não é pequeno. Para de olhar para sua vida como se fosse uma vida pequena. Sua vida é preciosa demais. E você tem que ser a pessoa que mais vê preciosidade na sua própria vida. Então, ó, para começar a desenvolver confiança em você mesma, é fundamental
reconhecer as suas vitórias, mesmo as menores. Isso ajuda a reforçar a ideia de que você já venceu desafios antes. Pergunte a si mesma, quais são as pequenas conquistas que eu já tive até agora? Pergunte a si mesma, faz essa pergunta. Vai no ambiente onde você tem... pode pensar, você pode colocar uma música ali no fundo, constrói uma atmosfera, chama Deus para aquele ambiente, chama o Espírito Santo para aquele ambiente, constrói uma atmosfera e se pergunta, quais são as pequenas conquistas que eu já tive até agora? Escreve para você conseguir visualizar, é preciso você visualizar isso, visualizar. Essas vitórias são a base para você construir confiança em si mesma. Segundo, se desafie diariamente. Essas lives que eu tô fazendo aqui é um desafio pra mim. Fazer lives todos os dias. Essa semana eu vou fazer só a segunda, quarta e sexta. Mas as 2 últimas semanas eu me desafiei a fazer lives todos os dias. Por quê? Porque nós precisamos estar em constantes desafios. Comece com pequenos desafios que aos poucos te empurram para fora da sua zona de conforto. Gente, isso aqui é total fora da minha zona de conforto, porque minha zona de conforto era não fazer nada. Era, muitas vezes, postar um conteúdo aqui, postar um negócio ali, mas todos os dias eu tinha dificuldade. E era impossível fazer isso? Não, não era impossível, só que estava fora da minha zona de conforto, ia causar um desconforto em mim inicialmente. E eu tô amando fazer isso. Que essa semana não era intencional, era intencional eu fazer live só até a semana passada. Falei, não, eu preciso continuar. Eu preciso manter esse ritmo, só não vou fazer todos os dias, porque eu preciso agora focar na minha mentoria que vai iniciar amanhã. Mas segunda, quarta e sexta eu consigo fazer. Tá? Então, comece com pequenos desafios e aos poucos te empurram para fora da sua zona de conforto. A confiança é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela se torna. Tá? Então, não precisa ser algo grandioso a princípio. Pode ser algo simples, como tomar uma decisão sozinho, sair para uma atividade que você evita ou falar em público, mesmo que seja para uma audiência pequena, pequenas pessoas, um grupo de reunião. Começa falando no espelho, igual eu falei agorinha, ou começa conversando com uma pessoa, trazendo a sua opinião, trazendo o seu parecer sobre determinado assunto, tá? Então, você pode ir terceiro. Então, primeiro passo, liste seus pequenos sucessos. Segundo, se desafie diariamente. E terceiro, pare de se comparar. Gente, nós estamos vivendo numa época em que a comparação ela é extremamente constante nas redes sociais. Eu tenho certeza que você segue pessoas que já alcançaram um estilo de vida ao qual você gostaria de ter hoje. Mas eu tive, antes de iniciar de fato essa jornada de rede social, eu tive que fazer um jejum de Instagram. Porque a comparação era muito grande, da minha parte, da minha vida, de me comparar a minha vida com a vida dos outros. É completamente injusto você fazer isso com você mesmo. Você pegar a pessoa já tem uma condição financeira já independente financeiramente, tem um casamento extraordinário, tem filhos extraordinários, viaja pra todo mundo, e você olha pra aquilo e fala, nossa, eu queria tanto ter esse estilo de vida, nossa, por que eu não consigo, por que eu não posso, por que eu não dou conta, por que fulano já dá conta. Aí você tá eu tava naquela vibe de postar conteúdo, e eu olhava a fulano que começou muito depois de mim, nossa, mas já tem tantos seguidores e eu não tenho, nossa, mas já fez isso, já tá alcançando isso e eu ainda não tô alcançando, caramba. Falei, meu Deus. Eu falei, peraí, chega. Acho que eu fiz 3 semanas sem Instagram, sem olhar para Instagram. Eu excluí o aplicativo do meu celular, não excluí a conta, excluí o aplicativo do meu celular para não olhar. E, gente, olha como eu tava viciada e não sabia. Porque mesmo eu sabendo que eu tinha excluído o meu Instagram do meu celular, eu tava aqui trabalhando, comecei a colocar muita coisa em prática depois que eu fiz isso. Eu pegava o celular para olhar o Instagram, mesmo eu sabendo que o Instagram não tava lá. Isso é vício. Pare de se comparar. A comparação é uma das maiores inimigas da confiança. Quando você se compara com os outros, muitas vezes esquece do seu próprio crescimento e das suas conquistas. Você vai começando a diminuir suas conquistas em vista da conquista dos outros, mas você nunca viu o que os outros fizeram para estar onde está. Falei assim, é muito fácil eu comparar a minha vida com quem... A minha página, digamos que a nossa vida é um livro, é muito fácil eu pegar a minha página 2 e comparar a página 250 do fulano. Só que aí eu não olho as páginas anteriores, tudo que ele fez para conquistar aquilo que ele tem hoje.
Mas aí eu olho pra mim, olho pra ele e falo, ah, não dou conta. Meu Deus, olha tudo que ele conquistou, não dou conta. Aí eu desisto. Pare de se comparar, tá? Por exemplo, ó, se você se pega comparando sua trajetória profissional com a de alguém, pare e pense nas suas próprias conquistas. O que você tem feito de bom e como tem melhorado a cada dia. Você só pode comparar você com você mesmo ontem. Caramba, hoje eu tô melhor do que ontem. Caramba, hoje eu tô melhor do que semana passada? Eu tô melhor do que mês passado? Eu já consegui aprender coisas novas? Eu já avancei? Eu já saí daquele lugar onde eu tava? Só compare a sua vida com a sua própria vida. Tá? Você precisa ter referências. Você precisa aprender com quem já está numa posição ao qual você quer estar. Mas nunca compare a sua vida. Aquela pessoa trilhou um caminho para chegar onde chegou e você precisa trilhar o seu caminho. Eu preciso trilhar o meu caminho. A comparação só rouba sua energia e diminui a sua confiança. Então tá, ó. Primeiro, liste seus pequenos sucessos. Segundo, se desafie diariamente. Terceiro, pare de se comparar. Caramba, são 3 passos importantíssimos para você já iniciar esse processo de mudança de mente, de você confiar em si mesmo, de você colocar em prática, de você sair da onde você está e começar um início de um processo, tá? Camila, mas é tão difícil fazer isso, eu sei. Eu sei, porque sozinha, você trilhar um caminho sozinha é muito difícil, por isso que eu criei minha mentoria, que é a mentoria Liberte-se, porque eu sei o quanto que é difícil sozinha. Eu busquei livros, eu busquei treinamentos, eu busquei mentoria, eu fiz uma formação, agora eu estou numa pós-graduação para poder entender o comportamento humano, para poder melhorar tanto a minha vida quanto melhorar aquilo que eu passo para frente, aquilo que eu ensino, melhorar a minha mentoria, melhorar, se nós precisamos evoluir. Nós precisamos evoluir, a gente sozinho, a gente constrói a nossa vida até onde a gente está hoje. Se você tem uma mentalidade e essa mentalidade te trouxe até onde você está agora, não ache que com a mesma mentalidade você vai conseguir mudar sua vida sozinho, sem acessar conhecimento, sem acessar pessoas, sem acessar novos ambientes. É necessário você mudar sua mente para você mudar sua condição. É necessário você renovar sua mente para você acessar aquilo que Deus tem de melhor para você. Ele não vai conseguir, você não vai conseguir acessar, porque Deus já nos deu. Ele já nos deu tudo que a gente precisa, tudo que a gente já tem acesso a tudo. Porém, a nossa mente nos impossibilita de entender isso e de alcançar isso, porque nós vamos viver conforme aquilo que a gente pensa. E se o que você pensa sobre você são as piores coisas possíveis, me desculpa, mas você não vai conseguir avançar. E mesmo que você queira, você não vai conseguir avançar. Porque é necessário você entender quem você é e você alimentar a sua mente com tudo que é bom, tudo que é, a palavra de Deus diz, só que eu esqueci de trazer esse versículo, para você alimentar de tudo que é bom, de tudo que é correto, de tudo tudo que é bom. Tem várias coisas lá, mas eu não lembro agora. Mas é necessário você alimentar a tua mente, reprogramar a tua mente. E Deus fala que se você não parar de se conformar com o mundo, com o que o mundo te dá, com o que o mundo te ofereceu, com o que o mundo programou sua mente, e se você não se transformar renovando a sua mente, você não acessa o que ele tem de bom, perfeito e agradável. É necessário renovar a sua mente. Primeiro é necessário você parar de aceitar o que o mundo te dá. O mundo fala que é normal crise, que é normal briga, que é normal você viver do jeito que você está vivendo. Não, é normal. Todo mundo vive assim. Não, não é normal. Se você não vive abundância em qualquer área da sua vida, é disfuncional. E toda disfunção merece ser tratada. Então, ó, tudo isso que eu passei aqui hoje, tudo isso que eu venho trazendo em todas as minhas lives, eu trabalho dentro da minha mentoria Liberte-se. Ela vai começar amanhã, tá? Então me chama aqui no direct, já manda mensagem aqui, me chama no direct para saber como é que funciona, como é que é, para você participar dessa mentoria só para mulheres, para poder renovar sua mente, reprogramar suas crenças, para você saber ter passo a passo para poder ser conduzida para esse novo estilo de vida, para poder iniciar esse processo de mudança na sua vida, se você não aguenta mais o jeito que você vem vivendo. Se você não aguenta mais os resultados que você vem colhendo, se você não aguenta mais aquilo que você vem vivendo, é necessário você buscar um meio de transformação. E se você tiver interesse em participar da minha mentoria, me chama no direct. Eu vou ter prazer em te atender e nós vamos já iniciá-la amanhã.
Amanhã, às 19 horas, 20 horas, horário de Brasília. Vai ser online, vai ser ao vivo, você vai ter direcionamento, você vai ter um passo a passo, você vai ter uma agenda para poder cumprir todos os dias. Nossa mente, ela precisa ser reprogramada todos os dias, é por repetição. Forte impacto emocional ou repetição. Então, nós precisamos trabalhar, usar nossa mente ao nosso favor e parar de usar contra. Então, tem interesse em estar nesse ambiente, em reprogramar sua mente, suas crenças para poder viver o bom, perfeito e agradável, a vontade de Deus? Me chama no direct, tá bom? Vamos conversar, eu vou te explicar como é que funciona tudo, quais são as condições e começar a trilhar um caminho diferente daquele ao qual você já vem vivendo, que você não vem gostando dos resultados. Tá certo? Então, essa foi a live de hoje. Agora, quarta-feira, no mesmo horário, tá? 1h30, horário de Brasília. O horário aqui do Mato Grosso é 12h30. Eu vou trazer outro conteúdo pra vocês. Fica atento aí nas minhas redes sociais que eu vou programar aqui os conteúdos da semana e mando pra vocês lá nos stories, no feed. Vou colocar lá pra vocês começarem a se programar para poder participar das lives, tá? Sempre trazendo associação com o passado, sempre trazendo conceito neurocientífico, princípio bíblico e um passo a passo para poder já iniciar essa mudança. E se você colocar em prática tudo aquilo que nós falamos, que eu falei aqui hoje, você já começa a mudança, já começa a iniciar a sua própria mudança e sair do zero onde você tá para avançar, tá certo? Um beijo! Fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira e lembre-se, ó, todo dia é um dia que você tem uma oportunidade de fazer algo diferente. Segunda-feira é um ótimo dia para você tentar o novo e fazer diferente, tá? Beijos, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Até quarta, meu bem, até quarta, Jennifer. Beijo, espero vocês.